Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos continuar falando um pouco mais no Bons Encontros com Cristo sobre as mulheres que seguiam Jesus. Nós falamos no último vídeo sobre Mateus, né? Quando mostra na crucificação de Cristo as mulheres, né, que estavam ali até o fim com Jesus, aquelas que seguiam Jesus desde a Galiléia. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre essas mulheres, né? O que a palavra de Deus, o que os evangelhos falam sobre elas. E nós vamos falar então em Lucas, porque Lucas é aquele que deu um pouquinho mais de detalhes, né? Sobre a vida de Cristo, os milagres que ele fez, os ensinamentos de Cristo, até mesmo o nascimento, né? A morte, a sua ressurreição. E nós vamos ver mais uma vez sobre essas mulheres que foram citadas lá, né, no Evangelho de Mateus, um relato segundo Mateus, agora em Lucas. Lucas capítulo 8, no verso 2. Está dizendo assim, olha, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, e Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. É bom nós lemos, quando nós lemos a palavra de Deus, é aqui que nós podemos e temos tirar a referência para a nossa vida. Nós podemos notar aqui essas mulheres que eram diferentes, tinham vidas diferentes. Olha só, Maria Madalena, que tinha sido, né, liberta por Cristo de 7 espíritos de demônios. Susana, né, que era uma mulher com muitas posses, dizem os estudiosos. Joana, mulher de Cusa, que era mulher de um administrador de Herodes, né, do palácio de Herodes. Quer dizer, vidas diferentes, mas havia algo em comum. Algo em comum entre elas era o quê? O servir, o serviço. Essas mulheres, elas, depois que tiveram um encontro com Cristo, elas passaram a ter algo em comum, que era servir. E quando a gente fala de servir, nós podemos observar que servir não tem nada a ver com o meu eu, comigo mesmo. O serviço diz respeito ao outro. E esse, né, claro que nós vemos que isso é o maior exemplo que nós temos de serviço é Cristo, né? No próprio Evangelho, quantas vezes é falado sobre servir? Jesus nos ensina sobre isso. Lá em Marcos, no capítulo 10, no verso 45, diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nos dias de hoje, né, no tempo em que estamos vivendo, o servir é algo que se torna para as pessoas muito assim, ah, mas isso não dá. Eu sempre olhar para o outro, eu tenho que olhar para mim, né? Nós estamos vivendo uma sociedade onde o eu é super e hiper valorizado. Eu tenho que primeiro me amar, né? E aí se faz aquela confusão, ah, como eu vou amar o outro se eu não me amo? Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que ver os meus, se eu estou me sentindo bem com tudo isso que eu faço, se tudo que eu faço me faz feliz. Ora, e quando nós olhamos para esse exemplo, principalmente dessas mulheres, que de fato tinham sido transformadas por Cristo, a vida delas nunca mais foi a mesma depois que elas se encontraram com Jesus. Elas tinham isso em comum, servir. E aqui nesse caso nós podemos ver principalmente a Jesus, servindo a Jesus, o ministério de Cristo, por onde ele andava, elas seguiam, estavam juntas e viam as necessidades de Jesus, não só de Jesus, mas dos seus discípulos, né? Aqui diz que elas serviam a todos eles com os seus bens. E olha, elas deixaram de olhar para si. Com certeza elas tinham casas, aqui nós vemos Joana que tinha seu marido, elas tinham famílias, mas elas deixaram. Ah, mas elas abandonaram tudo isso? Não. Elas deixaram de que isso fosse o mais importante nas suas vidas. Porque a partir daquele momento, depois que se encontraram com Cristo, o mais importante é servir a Cristo. Como tem sido o seu viver? Como tem sido a sua vida? Você tem deixado Cristo no seu dia a dia mudar a sua mente, os seus pensamentos, o seu coração?
Dos impedimentos e dos impeditivos para servirmos aos outros, servirmos a Cristo aos outros, é a amargura, por exemplo, a ansiedade, né, do dia a dia, das demandas da nossa vida, a amargura de experiências ruins, daquilo que fizeram conosco, daquilo que nos feriram, então nós somos amargos, nós temos dificuldade de olhar para o outro. E quando olhamos para Cristo e nos encontramos com Ele, nós vemos o chamado dele que diz: olha, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E isso compõe o servir a Cristo. Que você possa, neste dia, pensar sobre isso, refletir sobre isso, encontrar outros trechos no Evangelho que Jesus fala sobre o serviço e saber que essa mudança que Cristo faz na nossa vida, ela acontece de dentro para fora. E com isso nós podemos ser verdadeiramente discípulos que servem a Cristo, que seguem a Cristo como essas mulheres. Que Deus te abençoe, que você fique firme e que você tenha bons encontros com Cristo.